Olá, fera! Nessa questão a gente vai separar aqui em duas situações, porque ele deixa claro que aqui acontece para um determinado corpo e depois ele pede para considerar outro corpo com o dobro da massa do primeiro, mas feito da mesma substância que o primeiro. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar esse gráfico correspondente à primeira substância, ao primeiro corpo, e a gente vai calcular o calor específico, porque a gente sabe que o calor específico não depende da massa do corpo, e sim apenas da substância em que ele é feito. Então esse gráfico está aqui para que a gente possa calcular o calor específico e depois usar esse mesmo calor específico na segunda situação, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos um calor sendo fornecido a um corpo e a temperatura variando. Então a gente tem aqui o calor sensível, que é um calor que não muda o estado físico, mas muda a temperatura. E aí a gente pode tirar dessa informação de cá quanto vale o calor específico. Então vamos lá, ó. Ele não nos deu a massa desse corpo, a gente vai deixar M, não nos deu o calor específico, a gente vai deixar Czinho, mas daqui do gráfico ó, a gente pode tirar duas informações. Se a gente pegar esse ponto como sendo o início e esse como sendo o final, a gente descobre que foi fornecido a esse corpo de 0 a 80, 80 calorias, ó, em forma de calor, 80 calorias. A massa não sabemos, o calor específico também não. E a temperatura do corpo variou de 10 até 30, ó. A variação de temperatura é de 20 graus Celsius, beleza? Poderíamos ter pego também aqui como sendo o início e aqui como sendo o final, o resultado ia dar o mesmo. Ou aqui como sendo o início e aqui como sendo o final, também daria o mesmo resultado, ó. Quando 20 passar dividindo, a gente vai ter que M vezes Czinho vai dar 80 sobre 20, que é 4. A gente vai deixar isso aqui guardado, porque agora a gente vai resolver a questão que ele falou aí na segunda situação. Nós temos outro corpo agora, só que com o dobro da massa do primeiro, ou seja, 2M. Antes era M e agora é 2M. Como é feito da mesma substância, ele tem o mesmo calor específico Czinho, ok? O calor específico só vai depender aqui da substância. Inicialmente está a 10 graus Celsius. E vamos fornecer a ele 120 calorias, ó. Vamos fornecer a ele 120 calorias. E aí ele vai acabar ficando agora com uma temperatura final, que é o que ele quer. A pergunta é justamente essa temperatura final ao fornecermos a ele 120 calorias. Beleza? Então, ó, mais uma vez, fornecemos uma certa quantidade de calor e a temperatura variou. Calor sensível de novo, ó. Q igual a mc delta θ. Vamos aplicar a mesma expressão. Só que a quantidade de calor ele nos deu que é 120 calorias. A massa dessa substância agora é 2M. O calor específico é o mesmo do anterior. Vezes a variação de temperatura, que a gente vai encontrar aqui, ó. Delta θ. Esse é o novo delta θ dessa nova situação, ok? Então vê, repare que MCzinho apareceu aqui. E MCzinho a gente já tinha calculado antes que valia 4, ó. Então nós vamos ter aqui nessa conta a seguinte expressão, ó. 120 é igual a 2, MCzinho vale 4, vezes a nova variação de temperatura. Então aqui vai ficar 120 sobre 4 dá 30, 30 sobre 2 dá 15. A nova variação de temperatura é de 15 graus Celsius. Então, como a temperatura inicial é 10, a gente tem que a temperatura final, que é o que a gente quer, menos a inicial, que é 10, é igual a 15. Passou o 10 para lá, fica positivo. Nós vamos ter que a temperatura final desse corpo é de 25 graus Celsius, que está aí na nossa letra E. Um forte abraço e até a próxima.